Saúde a igreja com graça e paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir. Esses bichinhos não estão convertidos não, né? Acho que está melhor pregar com máscara para não correr risco de engolir um, né? Eu convido os irmãos a abrirem em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Obrigado, né? Todos encontraram? Amém? Quem não encontrou, diga misericórdia. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 5. Hoje, verdadeiramente, é uma luta estar aqui para ministrar, hein? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, veja prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando canção ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O título desta ministração hoje é Enchei-vos do Espírito Santo. Na ministração passada, nós pregamos no mês passado, no mesmo tema que eu ministrei, preguei sobre a doce e poderosa presença. E em um dos tópicos nós lemos esses versículos 18 e 19. E como eu disse que como encher do Espírito Santo seria tópico de outra ministração. E essa é a outra ministração. Como enchermos do Espírito Santo. Carta de Efésios, é provável que o Evangelho tenha sido levado a esta igreja pelo casal Priscila e Áquila, deixados lá pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Isso é um relato que se encontra em Atos 18, a partir do versículo 18. Mais tarde, quando Paulo estava em sua terceira viagem missionária, ele retorna à cidade de Éfeso. E ali ele achou alguns discípulos que estavam reunidos. E ele perguntou a esses discípulos se eles já haviam recebido o Espírito Santo. E a resposta deles foi que eles nem sequer sabiam que existia o Espírito Santo. Então Paulo os orientou e os batizou no nome do Senhor Jesus. E os batizou no nome do Senhor Jesus. E os batizou no nome do Senhor Jesus. E impondo as mãos, eles receberam o Espírito Santo. E naquela hora, na mesma hora, eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram em torno de uns 12 discípulos que estavam reunidos ali. Então Paulo começou a discorrer na escola de Tirano. Ficou ali por um período de 2 anos, ministrando para o povo, ensinando a palavra do Senhor para eles. E assim, a igreja de Efésios começou a fluir. Ali, quando Paulo começou a ministrar, discorrer, nesse período de 2 anos, nessa escola de Tirano, foi quando a igreja de Efésios começou a fluir. E houve ali um grande avivamento espiritual. Deus fazia milagres extraordinários através da vida de Paulo. Então foi ali que a igreja de Efésios começou a ser instaurada, a começar a fluir verdadeiramente.
A cidade de Efésios era localizada do lado leste do mar Egeu, mas a cidade era mais conhecida pelo seu magnificente templo dedicado a deus Artemis, ou Diana. Era uma cidade completamente idólatra e também extremamente levada ao pecado da sexualidade. Era uma cidade também conhecida por ser um porto, um centro político, comercial e educacional. Não era de se esperar menos do apóstolo Paulo, porque nós vemos no relato de Paulo que ele sempre é um missionário estrategista. Ele procura uma cidade onde ele vê um fluxo muito grande de pessoas, não só daquela cidade, mas de outras cidades, para assim facilitar a propagação do evangelho e do reino de Deus. Ele era um missionário estrategista. Nós vemos aqui essa cidade, como diz, completamente idólatra, completamente levada. Tá difícil hoje aqui, irmão, mas vamos devagar que a gente vai compreender. Eu não sei se eu prego ou se eu luto contra esses bichos aqui. É uma cidade completamente idólatra, e extremamente sexual, levado pelo pecado da pornografia, pelo pecado da sexualidade. Paulo, ele pastoreou essa igreja de Éfeso por aproximadamente 3 anos. E depois, Timóteo, num período de aproximadamente 1 ano e meio, quando ele foi enviado pelo apóstolo Paulo até essa igreja para combater alguns falsos ensinos que estavam sendo ministrados dentro desta igreja por alguns irmãos influentes, entre eles o Himeneu e Alexandre. Provavelmente esses 2 irmãos, eles eram presbíteros dessa igreja. Eles estavam ensinando algumas fábulas e alguns ensinamentos de ideias ascéticas, que era contrária à Escritura, como, por exemplo, a proibição do casamento e a abstinência de certos alimentos. Hoje, na EBD, eu achei interessante que o pastor comentou sobre o asceticismo. Eu até abaixei a cabeça e ri, porque eu já tinha estudado isso. Eu falei, ó Deus, confirmando a palavra. Amém, glória a Deus. E asceticismo, ela é o quê? É o que isso? É uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição e equilíbrio moral e espiritual. E nós vimos na EBD que a nossa vida espiritual, ela flui não devido ao nosso esforço. Nós alcançamos a santificação não pelo nosso esforço, mas pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Vem de Deus e não é mérito nosso. Não é esforço nosso, é dom de Deus. Paulo escreve esta carta à igreja de Efésios da prisão de Roma para relembrar e encorajar os cristãos daquela igreja a levarem uma vida reta, íntegra, a caminhar de forma a fazer jus a todas as imensuráveis graças e bênçãos que o Senhor estava derramando sobre aquela igreja. Então, aqui no versículo 18 e 19, que nós acabamos de ler, nesse capítulo 5 de Efésios, Paulo começa orientando ao povo para não se embriagar com vinho e também dizendo para que eles se enchessem do Espírito Santo. Na ministração passada, nós analisamos esta analogia que foi feita nesses versículos e nós vimos que uma pessoa embriagada, ela tem toda a sua conduta alterada pelo teor de álcool que sobe ao cérebro. Uma pessoa embriagada, nós podemos olhar para uma pessoa de longe e constatar que ela está embriagada. Como? Pelo andar cambaleante dela, pelo falatório dela, pelo linguajar dela, nós podemos ver e olhar para a pessoa e dizer, essa pessoa está influenciada pelo álcool. E o cristão cheio do Espírito, pode deixar. A lâmpada. Esses bichinhos. Tem umas pessoas. E o cristão cheio do Espírito também precisa
na sua conduta, nós precisa ser influenciada diariamente pelo Espírito Santo. Esta é a vida do cristão cheio do Espírito Santo. As pessoas precisam olhar para nós, pode até não saber o que é, mas precisam olhar para nós e dizer, esse é diferente. Esse aí, não sei o que é, mas quando eu estou do lado dele, eu sinto uma paz tão grande, eu sinto uma presença diferente na vida dele. Ele pode até não saber que presença é essa, se não conhecer o Senhor como nós conhecemos, mas onde nós chegarmos, se houver trevas, a treva precisa se dissipar e reinar a luz. Precisa realmente haver uma diferença entre a pessoa que é cheia do Espírito, entre o cristão e aqueles que estão lá fora, que não conhecem o Senhor. É preciso ter uma diferença notória, assim como nós olhamos por um bêbado, por um embriagado, e constatamos que ele está sob a influência do álcool, as pessoas precisam olhar para nós e ver que a nossa vida é diferente. Nós precisamos viver sob a influência do Espírito de Deus. E agora, como nós nos enchemos do Espírito Santo? Capítulo 5, versículo 15 a 17, já nos dá uma dica, já nos mostra como. Quando ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aí nós podemos ler esses versículos, aí nos vem outras 3 perguntas. Como nós podemos andar prudentemente? É um andar reto, é um andar íntegro, é um andar conforme a palavra do Senhor. E como faço para remir o meu tempo? Ou seja, como eu faço para aproveitar ao máximo cada segundo do meu dia? Todos nós aqui nessa terra temos o mesmo tempo durante o dia. 24 horas por dia, 365 dias por ano. Todos nós temos o mesmo tempo. Alguns sabem aproveitar mais do que outros. Como nós remimos o nosso tempo? Como faço para saber qual a vontade de Deus para a minha vida? Essa carta de Efésios, Paulo já vem respondendo essas perguntas desde o primeiro capítulo. E essa carta foi escrita por ele, muito bem elaborada, muito bem distribuída, porque nos 3 primeiros capítulos de Efésios, são 3 capítulos teológicos, onde ele vem falar a doutrina da igreja do Novo Testamento. E a partir do capítulo 4, os 3 últimos versículos, ele começa a partir da teoria e mostrar a prática, como os cristãos devem andar para viverem conforme a doutrina da igreja. No capítulo 1, Paulo vai falar algumas doutrinas, como nós já estudamos aqui na IBD. Ele vai falar sobre a eleição, que Deus nos elegeu, Deus nos escolheu desde a fundação dos tempos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E também ele vai falar da predestinação, ele vai falar que Deus nos predestinou para ele. E vai falar em seguida sobre a adoção. Ele nos predestinou para ele, para a adoção como filhos. E vai falar ainda que nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo e tivemos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados através da graça do Senhor Jesus Cristo. Ainda fala nesse mesmo capítulo que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa e que o mesmo Espírito é o penhor da nossa herança. Já no capítulo 2, Cristo nos deu vida. Paulo fala que Cristo nos tirou de uma vida de pecado e nos levou para uma vida na posição de salvos pela graça do Senhor Jesus. Nós estávamos como filhos da ira, andando segundo as nossas concupiscências, segundo a vontade da nossa carne. E Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, nos resgatou através da vida do seu único Filho, Jesus Cristo. E ele fala ainda no capítulo 2, que a cruz de Cristo serviu para quebrar a barreira de inimizade que existia entre os judeus e os gentios. Ou seja, gentios e judeus agora eram um só povo, desde que crescem no Senhor Jesus. A circuncisão já não era mais aquela no corpo físico, mas era aquela no coração. Aquele que cria no Senhor Jesus, no Evangelho do Senhor Jesus. E já no capítulo 3, ele fala que o Evangelho para os gentios foi confiado a ele pelo próprio Deus.
E glória a Deus, que é por isso que hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, muito por causa deste ministério que o Senhor confiou ao apóstolo Paulo. Então, depois que ele apresenta a doutrina da igreja, depois que ele fala todas essas maravilhas que Deus fez por nós, que Deus enviou o seu Filho, que Deus nos escolheu, nos predestinou e nos adotou como filho, e que mandou o seu Filho, o único Filho Jesus Cristo, para nos resgatar, depois que ele passa essa doutrina da igreja. Então, Paulo vai começar a falar no capítulo 4, e ele começa assim, que já é parte da prática, os 3 últimos capítulos, como eu falei. Então, no capítulo 4, ele começa assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis conforme a vossa vocação com que fostes chamados, de maneira digna. Aí ele começa a falar, sai da teoria e vem para a prática. Primeiro ele estava falando como é a doutrina da igreja no Novo Testamento, e agora ele começa a falar como nós podemos viver obedecendo de acordo com a doutrina dessa igreja, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Então ele começa aqui a nos ensinar, e a primeira coisa que ele vai nos ensinar é que nós cristãos, entre nós, precisamos prezar a união uns com os outros, precisamos nos suportar uns aos outros. Eu achei interessante uma colocação que o presbítero Júlio colocou na ministração dele. Eu entendia de outra forma suportar, mas realmente analisando é como ele falou, que suportar é ser suporte do seu irmão, não é tolerar o seu irmão, é ser suporte do seu irmão, é ajudá-lo, é auxiliá-lo nas dificuldades dele, nas fraquezas deles, como nós ouvimos hoje aqui na EBD. Não é julgando o seu irmão, não é apontando o erro do seu irmão, não é apontando que nós vamos ajudá-lo, não. É sendo suporte, ajudando ele a vencer as dificuldades. É por isso que, como foi falado também na EBD, quem não está vindo na EBD está perdendo muito ensinamentos preciosos, irmão. E é junto, unidos, que nós vamos crescendo, que nós vamos aprendendo uns com os outros. Que a palavra do Senhor vai nos moldando e vai tirando da nossa vida os carrapichos que ficam na caminhada e que nós vamos ter até que Jesus venha e nos livre de uma vez por todas da presença do pecado. Mas até lá, precisamos ter suporte um dos outros, ajudando um ao outro nas fraquezas. Todos nós pecamos em alguma coisa todos os dias. Todos nós necessitamos de ajuda um dos outros. E nós precisamos perseverar, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós precisamos ser, no reino de Deus, apaziguadores em todo o tempo. Nós precisamos ser pessoas que realmente transmitem a paz de Cristo, aquela paz que o mundo não compreende, mas que está em nós, mesmo quando a situação ao nosso redor é caótica. A paz de Cristo nos mantém confiantes que o melhor está por vir, que um dia nós seremos livres deste mundo sofredor, deste mundo tão sofrido. É outra coisa que ele vai nos ensinar, é sobre os dons. A finalidade dos dons espirituais, os dons dos ministérios, que é para quê que ele fala? Ele fala que é para edificação do corpo de Cristo. Ele tem em vista o aperfeiçoamento dos santos para o exercício do seu serviço. Os dons, os ministérios, não é para benefício próprio, mas é para benefício mútuo de todo o corpo de Cristo. Não é para nos vangloriar, dizendo, quão santo eu sou, o Senhor me usa, o Senhor faz isso através. Não, é para abençoar toda a igreja, todo o corpo de Cristo. Com os dons que a igreja tem, a igreja cresce, toda a igreja cresce. E é necessário que seja assim. E Paulo ainda vem nos exortar à santidade. Ele vai dizer, deixar a mentira, aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade, fomente a verdade. Aquele que furtava, não furte mais, pelo contrário, comece a trabalhar, e ainda fala mais, trabalhe para o seu sustento e também para ajudar o irmão necessitado, evitando assim que ele caia no mesmo erro de começar a furtar, como alguns outrora furtavam. Ele diz ainda que nenhuma palavra torpe saia das nossas bocas. E aqui é interessante porque não é muito difícil você entrar numa roda de cristão e
E não consegui nem distinguir se aquela roda realmente é de cristão, pelo linguajar torpe de muitos. Eu lembro que isso foi uma coisa que minha mãe me ensinou, como eu já disse aqui, minha mãe me ensinou de uma forma bem amável. Quando, quando eu era criança, pela convivência que minha mãe, infelizmente, ela fala muitas palavras pesadas. Então, eu fui convivendo com isso. E teve um tempo que uma vizinha lá estava me azucrinando tanto que eu desferi um palavrão. Eu tinha o costume, não desferi, mais de quando eu era criança, eu desferi um palavrão. Na verdade, não foi nem contra ela, foi contra a mãe dela, né? Sabe aquela palavra que chega na pessoa, é a mãe da pessoa? Pois é, eu desferi esse palavrão. E aí ela me deu um cascudo, eu fui para casa chorando. Voltei para casa chorando. E minha mãe foi lá tomar satisfação com ela e ela falou por quê. Minha mãe, acho que foi a primeira, na minha introdução passada, eu falei de uma ameaça de quebrar meu dente. Já de novo ela ameaçou, eu vou quebrar todos os teus dentes se tu xingar mais uma vez. Desde então, eu nunca mais xinguei. Eu levei muito a sério as ameaças de perder os dentes. E nunca mais xinguei desde então. Mas glória a Deus, que mesmo com esse jeito, que ela me ensinar. Embora ela fizesse, mas não faço o que eu faço o que eu digo. E eu aprendi, não xinguei mais. Porque palavras torpes são pesadas, não devem estar no nosso meio cristão. Nós precisamos nos livrar. As nossas palavras precisam ser palavras que edificam o nosso próximo e que acrescentam intimidade com nós, entre nós. Precisamos banir que ainda há linguajar torpe no nosso meio, em nome de Jesus. E não devemos entristecer o Espírito Santo. Não entristecer o Espírito Santo de qual forma? Revestindo a palavra do Senhor, revestindo a vontade do Senhor. Quando o Senhor diz para a gente fazer uma coisa, façamos com alegria, ainda que a gente não entenda no momento, vamos fazer. Não entristeça o Espírito Santo e que esteja longe de nós toda amargura, toda cólera, toda ira. Quando alguém nos ofender, quando alguém, mesmo que sem querer, falar, pisar no nosso calo, vamos ver assim, não deixe a raiz de amargura ser gravada no seu coração. De imediato, procure esse irmão e faça as pazes. Não prolongue, não deixe aquele ditado que tem para o casal, não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, serve para o relacionamento cristão também. Não vamos deixar o sol se pôr sobre a ira, não deixando que essa amargura perdure dias e dias, até cauterizar os nossos corações. Nós precisamos ser uns para com os outros benignos, compassivos, e o perdão deve sempre habitar no nosso meio. O apóstolo Pedro que perguntou quantas vezes, não foi? Foi Pedro que perguntou quantas vezes deveria perdoar. Foi Pedro, né? Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devo perdoar. 7 vezes, Senhor? E o Senhor, não, Pedro, 70 vezes 7. E isso todos os dias. Todos os dias. Não importa, seu irmão pecou hoje contra você. Perdoe. Não espere ele pedir perdão. Libere o perdão. Ame ele. Demonstre o amor por ele através do perdão. Ofereça o perdão para ele. Ainda que ele no momento não tenha reconhecido, não é um problema. Perdoe, libere, porque o perdão, ele é uma coisa que te livra você mesmo de uma amargura na sua alma. Depois de tudo isso, Paulo ainda começa o capítulo 5 com a frase não muito menos séria do que tudo que nós vimos até aqui. Porque ele começa o capítulo 5 dizendo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Os pais aqui presentes, e até mesmo aqueles que têm convivência com o pai, reparem no seu filho, como ele te observa e como ele procura imitar tudo que você faz. Ele procura imitar o que você faz. E Paulo fala que nós devemos ser assim, esses filhos amados, que imitar o nosso Pai, Deus. E o que Deus faz? O que Deus fez? Deus nos ama, Deus nos perdoa em todo o tempo. Ama e perdoa, ama e perdoa. Não importa quantas vezes nós pecamos contra Ele, porque nós vamos pecar até que Ele venha nos levar, nos tirar deste mundo e nos livrar da presença do pecado.
E até lá ele está nos amando, nos perdoando, nos amando, nos perdoando. Você precisa imitar essa conduta de Deus. Nós precisamos imitar essa conduta de Deus uns para com os outros, nos amar e nos perdoar. Quantas vezes necessário for. Ainda que você tenha que usar com seu irmão as 70 vezes durante o dia e todos os dias. Ame e perdoe, sempre. Assim como ele nos perdoa sempre. Nós também não somos fáceis para Deus. Nós damos trabalho para Ele. Então, ame como Ele nos ama. Perdoe como Ele nos perdoa. Ainda continua a frisar. Ele ainda continua a frisar. No capítulo 5 também, dizendo das obras o fruto da luz e as obras das trevas. Como nós devemos viver na luz e nos afastar das obras das trevas. Deixar as obras das trevas de lado. Quando nós estudamos esta carta, nós começamos a compreender e obter as respostas daquelas 3 perguntas. Ele diz ainda aqui, como convém a santo, se quer no meio entre vós a imoralidade sexual e toda sorte de impureza. E novamente ele fala aqui, como é importante essa questão, nem conversações torpes, mas somente a que edifica. Novamente ele traz as conversações torpes. Porque as conversações torpes, muitas vezes, impedem o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Aquelas perguntas que nós fizemos, como posso andar prudentemente, como faço para remir o meu tempo e como faço para saber a vontade de Deus, analisando essa carta até aqui, nós obtemos essas respostas. Andar prudentemente e andar segundo os ensinos da palavra do Senhor. Fazer desta palavra a nossa regra de fé e prática, diariamente. Dando testemunho dessa palavra, dando testemunho do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Remir o nosso tempo, aproveitando da melhor forma possível. Eu lembro que quando eu estava estudando este material, no material que eu estudei essa palavra, tinha um artigo ali sobre a questão do tempo que dizia assim: perdidas. Ontem, em algum lugar, entre o nascer do sol e o pôr do sol, 2 horas de ouro, cada uma delas cravejadas de 60 minutos de diamantes. Não há recompensa, pois foram perdidas para sempre. Revolvido. Nunca perder um momento sequer desse tempo. Pelo contrário, tirando proveito dele, da forma mais proveitosa possível. Ou seja, a forma mais proveitosa possível para nós não perdermos nenhum tempo sequer da nossa vida, a mesma postura que Maria teve quando Jesus entrou na casa de Lázaro. Estarmos aos pés de Jesus diariamente, aprendendo a palavra dele, compreendendo a palavra dele, compreendendo os ensinos do Senhor para as nossas vidas. O nosso tempo, nós precisamos analisar dia a dia como nossas 24 horas têm sido gastas. Praticamente de 8 a 10 horas já foi dormindo. Já foi dormindo. Eu não estou com todas essas horas para dormir, que geralmente eu durmo umas 4, 5, 6 horas. Mas, tecnicamente, de 8 às 10 horas a gente gasta dormindo. E durante o nosso dia, o nosso tempo tem sido gasto buscando as coisas do alto. Se nós estamos em casa, nosso tempo maior tem sido meditando nessa palavra, estudando, nos aprofundando mais no conhecimento do Senhor, tem sido orando, tem sido consagrando o nosso dia, ou nós temos perdido tempo demais com as distrações do mundo, redes sociais, ou qualquer outra coisa que o mundo ofereça, e boas, muitas vezes boas para a carne, nos distrai, mas é boa para o nosso espírito, tem alimentado o nosso espírito, porque nós estamos em batalha. Você pode não ver, pode não acreditar, mas a nossa vida cristã é uma batalha diária da carne contra o espírito. E quem que nós estamos alimentando mais?
dia a dia, durante essas 24 horas do nosso dia, quanto tempo eu tenho dedicado à palavra do Senhor? Quanto tempo eu tenho dedicado ao meu relacionamento com o Senhor? Quanto tempo? Algumas evidências, as evidências de um cristão cheio do Espírito Santo, já fala logo no nome, Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo, a primeira evidência é a santidade. A primeira evidência de um cristão cheio do Espírito Santo é uma vida firmada na rocha, firmada na palavra do Senhor, buscando sempre, como nós aprendemos, temos aprendido em cada EBD, em cada administração, a santidade progressiva. No versículo 18, quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, nós podemos pegar o vinho e trocar por algo que tira o nosso controle das nossas mãos. O que nos tira o controle? O que nos faz andar cambaleante na presença do Senhor? Esse é o vinho que você não deve se embriagar, mas se embriague com a presença do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa que andar no Espírito. Nós precisamos andar no Espírito todos os dias das nossas vidas. Uma outra evidência dessa presença do Senhor em nossas vidas é que nós somos adoradores genuínos, já a partir do versículo 19. Nós somos adoradores que adoram em espírito e em verdade, todos os dias. Em todo o tempo nós estamos adorando e louvando ao Senhor. Nós transmitimos para as pessoas das nossas voltas a alegria de viver na presença do Senhor. O cristão é uma pessoa alegre, e mesmo diante das dificuldades, ele ainda consegue transmitir alegria para os que estão à sua volta. O cristão cheio do Espírito Santo é uma pessoa grata. Ela sempre agradece ao Senhor pelas mínimas coisas. E ainda que ela passe uma dificuldade, ela não abre a boca para murmurar. Ela espera no Senhor, confia no Senhor e sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Você já parou perto de uma pessoa murmuradora, que está sempre reclamando? Como é chato ficar perto, não? Às vezes costa a cabeça, espera um pouquinho, dá uma saída de pininho. Se não abrir uma brecha para colocar o evangelho, dá uma saída de pininho, que é de ficar. Aí Paulo traz isso para a igreja. Como nós, uma pessoa cheia do Espírito, se comporta na igreja? Como nós falamos, que Paulo já falou desde os primeiros capítulos, é uma pessoa que se sujeita uns aos outros com humildade, com amor, procura a união entre os irmãos, procura a paz entre os irmãos, perdoa uns aos outros e, além de tudo, ele se sujeita à autoridade que foi delegada por Deus ao anjo da igreja. Ele respeita o anjo da igreja. Ele sabe que o anjo da igreja tem uma autoridade sobre a vida espiritual dele, delegada pelo próprio Deus, como se fosse o nosso pai espiritual, é os pastores, os anjos da igreja. E nós, como cristãos cheios do Espírito Santo, precisamos ter isso em mente, de ser sujeitos à autoridade espiritual que eles exercem sobre as nossas vidas. Aí ele vem, no lar, a mulher deve ser submissa. Uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher submissa ao seu marido. E um homem cheio do Espírito Santo, ele ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Como Cristo ama a igreja, sacrificando, dando a sua própria vida a ela, por amor a ela. E assim é a responsabilidade do marido e a responsabilidade da mulher. E os filhos cheios do Espírito Santo? Eles são os filhos obedientes, uns filhos que honram a Deus. Aí ele traz essas para o trabalho. Como é que deve ser no trabalho? Nós que trabalhamos, que temos chefes, nós precisamos trabalhar não como se fosse para o homem, mas para Deus, dando o nosso melhor. Não porque o chefe está vendo, mas para agradar a Deus. Como se fosse, e de fato é para Deus. Tudo que o cristão faz é para honrar e glorificar o nome do Senhor. E os cristãos que têm subordinados aos seus cuidados, deixe de lado as ameaças, como Paulo fala. E lembre-se que o mesmo Senhor deles é o Senhor vosso. Sejam com eles não chefes,
mas líderes, porque chefes mandam, faz isso, faz aquilo, e os líderes inspiram as pessoas a fazerem. E os líderes dão o exemplo, o líder vai à frente. Que os cristãos possam ser líderes, não só em seus lares, não só na igreja, mas no trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos, que nós possamos sempre dar o exemplo, nós possamos sempre ir à frente. Essas evidências, elas são notórias em nossas vidas, e nós possamos refletir. E eu queria concluir deixando a mesma orientação de Paulo, no capítulo 6, quando ele diz que nós devemos, a partir do versículo 10, nos revestir da armadura de Deus. Porque, como eu disse, nós estamos sempre em batalha. E na igreja de Efésios, lá em Apocalipse, ele fala, tem algo contra ti que deixastes o primeiro amor. Provavelmente porque eles se esqueceram dessa orientação, de se revestir da armadura de Deus. Ele diz, fingindo-nos com a verdade da Escritura, sempre atendo como regra de fé e prática. Viva conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Não viva conforme os rudimentos deste mundo. Porque o rudimento deste mundo, por exemplo, na sugestão da mulher, o movimento feminista fala aquele empoderamento feminino, não caia sobre isso. Viva o que a palavra fala para você fazer. E a mulher, cheia do Espírito Santo, compreende essa palavra sujeição. E essa palavra para ela não causa espanto nela. E o homem, por sua vez, também compreende. Ele sabe que sujeição da mulher não é dando brecha para que o homem a trate como uma escrava. Então, nós estamos falando para pessoas cheias do Espírito Santo, que compreendem essas verdades. Aí ele diz, vestindo a couraça da justiça, andando de forma reta, íntegra, dando sempre bom testemunho da palavra do Senhor, onde quer que nós estejamos. Eu estou parafraseando essa armadura cristã, a armadura de Deus. Amém? Onde quer que a gente esteja, com essa couraça da justiça, nós precisamos testemunhar os valores do reino impregnados, gravados na tábua de nossos corações. E calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. A plena convicção de que Deus está conosco em qualquer momento das nossas vidas. E que por mais caótico que seja a situação no mundo lá fora, Deus nos dá aquela paz que ultrapassa o entendimento humano. Aquela paz que todo cristão sente dentro de si diante da dificuldade e que não abala a fé dele no Senhor. Embraçando sempre o escudo da fé, confiando sempre na palavra e nas promessas de Deus para a nossa vida. Combatendo assim as mentiras do inimigo, as fábulas do inimigo, que são pregadas pelo mundo afora, para coisas cada vez mais que distorcem a palavra de Deus, tentando desacreditar a palavra de Deus, tentando fazer com que o certo se transforme no errado e o errado se transforme no certo. Por isso nós precisamos estar revestidos com a armadura cristã para não sermos levados por essas ondas do inimigo, de doutrinas demoníacas. Muitas delas são tão sutis que se nós não tivermos revestidos com a armadura de Deus, nós vamos dar crédito achando que estamos seguindo a vontade do Senhor e não estamos. Tomando o capacete da salvação. Tenha sempre a certeza da sua salvação. Não deixe o inimigo lançar dúvida em sua mente quanto a isso. Foi o que o pastor Robert falou. Se nós não tivermos certeza da nossa salvação, alguma coisa está errada. Nós precisamos ter essa certeza da salvação. E novamente eu digo aqui o que eu falei da última vez. É importante que você tenha certeza da sua salvação e compartilhe com seus irmãos ao seu lado a certeza da sua salvação. Para que o dia que o Senhor nos levar aonde nós podemos nos confortar com a certeza de que estamos no lugar melhor. E tomando a espada do Espírito, conhecendo a palavra de Deus, nossa única e eficaz arma contra os ataques do inimigo. Não é o nosso braço, não é a nossa sabedoria, mas é a palavra de Deus que usamos para nos defender dos ataques do inimigo, para viver na presença do Senhor, neste mundo que tenta nos arrastar para falsas doutrinas. Ainda que sejamos o único cristão de pé, professando o Evangelho, vivendo que cremos no Senhor, nós temos que ser corajosos para continuar de pé,
ainda que todo o resto esteja indo em outra direção, dizendo que o evangelho não mais funciona, e você sabe que funciona, mantenha-se de pé e caminhe na direção oposta. Mantenha firme. Jovens, e na sua escola, os jovens de lá andam pelo caminho da perdição, não querem entrar na roda deles para se socializar. Seja diferente, faça a diferença, como Daniel na Babilônia escolheu ser diferente, escolheu dar um testemunho genuíno e verdadeiro do Senhor. Enchei-vos do Espírito Santo. Em nome de Jesus, vamos orar?